Rampita, o Pegajoso, é um samurai do domínio de Tosa no século XVIII. Ele é considerado um grande guerreiro e é respeitado por muitos. No entanto, um dia, ele é acusado de um crime e jogado na cadeia. Ainda não foi revelado qual é seu crime, mas está marcado para ser arrasta para cima uma manhã. Numa manhã, o Pegajoso acorda e não está mais na cadeia. Ele fica chocado, porque se lembra claramente de ter ido dormir na noite anterior. Olhando ao redor, ele percebe que está em um lugar completamente desconhecido, que consiste em pessoas com roupas estranhas e edifícios imensos. Acontece que ele, de alguma forma, viajou no tempo 150 anos para o futuro. Ele não compreende isso e pensa que foi transportado para uma cidade diferente. Os transeuntes olham para ele de maneira estranha e supõem que ele está fazendo cosplay de samurai. Enquanto vaga pelo lugar estrangeiro, ele quase é atropelado por um ônibus em alta velocidade. Isso o surpreende profundamente, porque ele nunca viu algo tão rápido. Em algum lugar próximo, o estudante do ensino médio Tora está exibindo sua nova motocicleta para a namorada Haruka. Eles são abordados por Pegajoso, que lhes pede direções para sua aldeia. Um salve especial para os membros do canal, torne-se membro e receba um salve especial em todos os vídeos. Tora, por sua vez, pergunta sobre seu cosplay, o que ofende Pegajoso. Haruka, por outro lado, começa a filmá-lo, maravilhada por ele parecer um samurai de verdade. Após a interação, Pegajoso entra em um supermercado e pega uma maçã. Ele diz ao gerente que não tem dinheiro, mas promete pagar mais tarde. O gerente fica tão surpreso com isso que o deixa levar a fruta. Lá fora, Pegajoso desfruta da maçã doce, que é diferente de tudo que ele já comeu. Um policial se aproxima dele e pede que vá à delegacia, pois foi acusado de roubo à loja. Quando o oficial tenta usar a força, Pegajoso se defende facilmente. Como resultado, mais policiais vêm atrás dele. Haruka vê ele correndo e filma a interação antes de publicar em suas redes sociais. Enquanto isso, Pegajoso desmaia na frente de uma casa que pertence a um professor particular de pré-escola chamado Saiki. Quando ele abre os olhos novamente, Saiki o informa que ele esteve inconsciente por 2 dias. A polícia veio procurá-lo, mas o professor os mandou embora, já que roubar uma maçã não é um grande crime. Pegajoso mostra sua gratidão fazendo uma reverência completa. Ele também se apresenta como Samurai Pegajoso. Rampita. Saiki se lembra dele dos livros de história, mas assume que é apenas uma coincidência. Pegajoso faz a barba com um barbeador pela primeira vez e fica perplexo com isso. Da mesma forma, muitas pequenas coisas no novo mundo o surpreendem, mas ele ainda não questiona se está na mesma linha do tempo. Mas então, ao ser perguntado sobre sua data de nascimento, Pegajoso revela que nasceu no século XVIII. Isso confirma a suspeita de Saiki, e ele diz a Pegajoso qual é a data atual. Ambos estão chocados, mas não sabem o que deve ser feito a seguir. Na cena seguinte, vemos Pegajoso limpando a casa para ajudar Saiki. Ele fica maravilhado com a máquina de lavar e sua eficiência. Acontece que Tora é neto de Saiki e mora na mesma casa. Assim, Pegajoso e Tora também têm que viver juntos, o que Tora não está feliz. Tora e Haruka se encontram em um restaurante e descobrem que o vídeo de Pegajoso tem milhões de visualizações. Haruka gosta do samurai, o que faz Tora odiá-lo ainda mais. Por ciúmes, eles também estão familiarizados com Pegajoso do século XVIII, mas não acreditam que a pessoa com quem estão é o verdadeiro Pegajoso. Enquanto isso, Saiki e Pegajoso compram um presente de desculpas para o gerente da loja de conveniência pela maçã que ele pegou. Depois, eles vão a um restaurante onde Pegajoso desfruta de comida deliciosa, que é diferente de tudo que ele já provou. Quando perguntado sobre o que quer fazer da vida, ele diz que eventualmente encontrará uma maneira de voltar no tempo. Até então, Saiki o convida para ser professor em sua pré-escola. No dia seguinte, ele é apresentado às crianças da pré-escola, que estão empolgadas por conhecerem um samurai de verdade. Conforme os dias passam, eles o ensinam a usar um smartphone, levam-no à loja, ensinam-no a pescar em ambiente fechado, convidam-no para o jogo de basquete deles e assim por diante.
adiante. Enquanto isso, Pegajoso ensina-lhes a importância de se manterem unidos em tempos de necessidade e outras lições que aprendeu ao longo da vida. Ele eventualmente se torna tão famoso que as mães das crianças começam a flertar com ele. Elas trazem bolinhos e doces tentando impressioná-lo, mas Pegajoso está cuidando da figura e tem uma esposa de volta aos anos 1800 a quem ele é fiel. Um flashback nos mostra o momento em que ele e seus colegas discípulos, Ryoma e Kichi, foram insultados por um homem chamado Toyo. Ele era um samurai de alta patente, cheio de orgulho e ódio por todos abaixo dele. O povo de Pegajoso ficou tão irritado com ele por insultar seu mestre que exigiram que ele fosse arrasta para cima. Em um acesso de raiva, Pegajoso elaborou um plano para arrasta para cima ele. Foi uma decisão ruim que mudou sua vida para sempre. Seu povo atacou Toyo à noite, mas acidentalmente arrasta para cima um membro mais alto de uma família respeitada. Por causa disso, ele foi preso e marcado para ser arrasta para cima. De volta ao presente, Pegajoso encontra Tora matando Aula após mentir para seu avô. Ele diz ao garoto para se recompor, mas Tora, por sua vez, o chama de fardo e ordena que ele vá embora. Ele até tenta lutar com o samurai, mas é rapidamente repreendido enquanto Pegajoso dá uma lição. Ele recebe uma ligação de seu mestre e corre para encontrá-lo em algum lugar de Tóquio. Um jornalista ouve duas garotas falando sobre o vídeo viral do samurai. Ao dar uma olhada, ele reconhece Pegajoso. O homem rapidamente arruma sua mala e voa para a cidade para pegar sua pousada. Após realizar algumas entrevistas, ele localiza seu endereço e vai à casa de Saiki. Quando Pegajoso retorna do mercado, ele pensa que o jornalista é um ladrão. Ele está prestes a atacá-lo quando o homem pergunta se ele se lembra da promessa que fizeram. Em outro flashback, vemos Pegajoso e seu amigo mais próximo, Ryoma, conversando antes do assassinato de Toyo. Ryoma não gosta do plano e não quer ter nada a ver com isso. Portanto, ele deixa a aldeia prometendo encontrar Pegajoso em algum momento no futuro. Acontece que Ryoma também viajou no tempo para o futuro 6 anos atrás e nunca conseguiu voltar para casa. Portanto, ele se adaptou à nova vida e está vivendo como jornalista em Tóquio. Ele leva Pegajoso à sua antiga cidade de Katsura Rama, que mudou muito. Eles veem momentos de si mesmos e têm orgulho de terem deixado uma marca nas pessoas 150 anos atrás. Enquanto caminham à beira-mar, Ryoma revela quanto quer voltar à sua cidade natal. Ele desistiu da esperança depois de tantos anos, mas Pegajoso ainda acha que voltar no tempo é possível. Ele vê seus discípulos correndo em sua direção, mas acaba percebendo que eles estão apenas em sua imaginação. Depois disso, a dupla vai a um restaurante e conversa enquanto come. Já que Ryoma viveu no futuro mais tempo que Pegajoso, ele conseguiu pesquisar como suas vidas terminaram nos anos 1800. Ele revela que Pegajoso cometeu o impensável por causa da culpa de arrasta para cima um homem inocente, e Ryoma foi arrasta para cima 6 anos depois em uma cidade diferente. Eles até vão aos seus túmulos e confirmam as histórias. Pegajoso ainda está paranoico sobre o futuro de sua cidade e seu povo, mas Ryoma diz a ele que isso não importa mais. Eles estão 150 anos no futuro e as pessoas agora vivem em paz e harmonia, então eles não deveriam pensar muito no passado. Quando perguntado sobre sua esposa Tomi, Pegajoso descobre que ela viveu mais 8 anos e morreu de causas naturais. Ele não gosta de falar sobre ela apenas porque sente muita falta dela. De repente, ele nota Tora sendo arrastado por um bando de homens. Ele está sendo intimidado por dinheiro pelos bandidos do bairro. Quando Tora insiste que não tem nenhum, ele é espancado e insultado. Logo então, Pegajoso e Ryoma chegam e pedem ao líder da gangue que deixe Tora ir. Inicialmente, a gangue faz piada de Pegajoso por usar roupas tradicionais, mas fica furiosa quando ele se recusa a recuar. São 15 contra 2, mas Pegajoso pede a Ryoma para ficar fora da luta. Ele usa um cano de metal para lutar e derrota todos em pouco tempo. No final, apenas o líder resta, que foge gritando. Na cena seguinte, Ryoma está no aeroporto voltando para Tóquio. Ele começou uma nova vida lá e está contente com a maneira
maneira como está vivendo. Ryoma quer que Pegajoso se junte a ele, mas ele prefere ficar com Saiki e as crianças. Pegajoso costumava fazer origami com sua esposa frequentemente quando estavam juntos. A vida era chata antes da internet. Ele ensina as crianças a fazerem o mesmo em memória dela. Após descobrir que ela viveu metade de sua vida em sua memória, ele tem sentido muita falta dela ultimamente. 3 crianças querem ir às colinas para coletar personagens únicos em um jogo para celular. Eles pedem para Pegajoso se juntar a eles, mas ele recusa porque quer visitar o túmulo de sua esposa. As crianças planejam ir às colinas sozinhas à noite. Mais tarde, Tora se aproxima de Pegajoso e agradece por ajudar na noite anterior. Ele oferece fazer qualquer coisa para retribuir o favor. Os dois então dirigem até o túmulo de Tomi e rezam na frente dele. Tora não acreditava que ele era o verdadeiro Pegajoso até vê-lo lutar ontem. Ele ainda está cético, mas tenta se convencer do fato. Enquanto isso, nas colinas, 3 dos alunos de Pegajoso entram na floresta para procurar personagens em um jogo para celular. Eles entram em uma área restrita, confiantes de que encontrarão um caminho de volta. Enquanto isso, Pegajoso e Tora estão juntos, desfrutando de sorvete. Tora finalmente pergunta se ele é um samurai de verdade e afirma que quer ser seu discípulo. Pegajoso o aceita como um e pede que ele esteja pronto para se esforçar pelo seu país. No caminho de volta para casa, Pegajoso insiste em caminhar enquanto Tora anda de motocicleta. Quando escurece, uma multidão de pessoas se reúne do lado de fora da casa de Saiki, procurando pelas crianças perdidas. Suas mães estão preocupadas porque as crianças estão desaparecidas há mais de 5 horas. À medida que estão prestes a organizar uma festa de busca, um policial chega procurando por Pegajoso. Acontece que os bandidos que ele espancou ontem apresentaram uma queixa contra ele. Tora conta ao oficial o que aconteceu, mas Pegajoso ainda precisa ser levado à delegacia. Quando ele chega, Toro vai procurá-lo e o encontra a caminho de casa. Quando contado sobre as crianças desaparecidas, Pegajoso lembra que eles queriam ir para a colina. Enquanto isso, os meninos estão prestes a desistir até que se lembrem das lições de Pegajoso. Então, eles pensam em uma ideia de deixar pistas pela selva para que as pessoas que venham em seu socorro saibam onde estão. Um tempo depois, Pegajoso chega e encontra as pistas. Depois de segui-las por um tempo, ele vê as crianças e fica orgulhoso por elas terem sido corajosas no momento de crise. Eles se reúnem com suas mães, que estão além de gratas a Pegajoso. No entanto, o policial então avança para prendê-lo. As crianças tentam impedir o oficial, o que causa uma distração, dando a Tora a chance de arrastar Pegajoso para fora. Eles fogem em sua motocicleta, mas são repentinamente atingidos por um veículo. Tora se recompõe e olha em volta para ver que Pegajoso está desaparecido. Depois desse dia, o samurai nunca mais retorna. A família eventualmente se conforma com o fato de que nunca mais o verá. Tora e Haruka vão a um dos monumentos de Pegajoso para prestar respeito. Embora não possam mais encontrá-lo, o casal está feliz por tê-lo conhecido. Então, um dia, Saiki recebe uma ligação do dono de um banco renomado. Ele revela que alguém deixou uma carta para ele muito antes de ele ter nascido. Quando a carta foi encontrada pela primeira vez, veio como uma surpresa para o dono, mas ele sabia que tinha que entregá-la ao seu verdadeiro destinatário. Na carta, Pegajoso agradeceu a Saiki por sua bondade e disse-lhes que ele está exatamente onde deveria estar. Ele também desenhou uma foto dos pré-escolares e mencionou que Tora é seu último discípulo. Fica claro que depois de desaparecer no dia do acidente, ele foi transportado de volta no tempo. Olhando para a carta, Tora derrama uma única lágrima. Então, vemos um flashback do que aconteceu depois que Pegajoso retornou ao passado. Ele escreve uma carta para sua esposa e para Saiki, este último dizendo que só deve ser aberta depois de 150 anos. Seus inimigos zombam dele porque ele está prestes a ser arrasta para cima, mas ele já encontrou paz, sabendo que o mundo acabará por se tornar um lugar melhor. Ele também está feliz por ter experimentado o bolo de chocolate, mas os rivais acham que ele está blefando. É bobagem. No final, ele é forçado a cometer o impensável para que as pessoas se lembrem dele como um covarde. No entanto, Pegajoso faz isso felizmente, sabendo que não será o caso. Chegamos ao fim do recap do filme japonês Samurai Sensei. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração.
Assiste esse vídeo aí.